A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nesta manhã quero trazer um devocional da parte do Senhor ao seu coração, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e versículo de número 17. E quero trazer o seguinte tema ao seu coração: seja grato a Deus, seja grato a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e respondendo Jesus disse, não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A palavra do Senhor, ela vai nos revelar que havia 10 homens leprosos. E a Bíblia vai nos revelar que quando Jesus está passando entre Samaria e Galileia, a palavra do Senhor vai nos revelar que estes 10 leprosos, eles se aproximam onde estava Jesus a uma certa distância, porque eles não poderiam se aproximar de toda a sociedade. Mas eles começam a gritar para que Jesus tivesse misericórdia deles. E a Bíblia vai nos mostrar que Jesus olha para aqueles homens, tem compaixão daqueles homens e fala, vá e apresente-se aos sacerdotes. E a Bíblia vai nos revelar que quando eles estão no caminho, um certo homem, a Bíblia vai falar, um certo homem viu que estava curado e voltou para agradecer ao Senhor. Por isso que os versículos que nós lemos vai nos falar Jesus fazendo uma pergunta. Não foram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Porque aquele samaritano, ele estava prostrado aos pés do Senhor, adorando ao Senhor pelo milagre a qual o Senhor tinha feito na vida dele. Esta palavra, ela nos traz pelo menos 4 diferentes lições sobre pedir, sobre fé, sobre gratidão e salvação. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 17, capítulo 7, versículo 7, vai dizer assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre. Versículo de número 13 vai nos revelar estes homens pedindo ao Senhor um milagre. E nós vamos ver quando estes homens pedem, eles insistem em pedir, o Senhor concede aquilo que eles lhe pediram, mas o Senhor não concede a cura instantânea, mas o Senhor fala, vá e apresente-se ao sacerdote, porque o Senhor, além de nós pedir, o Senhor quer ver algo em nós que se chama fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que deseja se aproximar dele, precisa o quê? Crer que ele existe e que ele recompensa todos aqueles que depositam a fé nele. Então a palavra nos mostrando isso, a palavra vai nos revelar no versículo de número 14, se você puder acompanhar comigo, do Evangelho de Lucas, vai dizer assim, e ele, vendo-os, disse, ide mostrar ao sacerdote. E acontecendo que indo, olha isso, e acontecendo que indo eles ficaram sãos. Então, eles não receberam porque pediram, mas eles receberam porque usaram a fé. O segredo de nós receber aquilo que pedimos ao Senhor é usar a nossa fé. A pergunta que eu te faço, aquilo que você tem pedido ao Senhor, você tem usado a sua fé? Você tem depositado a sua confiança e a sua esperança no Senhor? Porque estes homens, quando eles usam a fé e vai até o sacerdote, a palavra de Deus vai nos revelar que no meio do caminho, eles foram curados. Versículo de número 15, olha o que o versículo de número 15 vai nos mostrar. Primeiro eles pedem, depois eles usam a fé. No versículo de número 15, acompanhe comigo, diz assim, e um deles, vendo que estava sã, glorificou a Deus em alta voz. Ou seja, ele mostrou para todos que ele estava curado. E o que ele faz?
ele volta glorificando a Deus. A gratidão, irmãos, ela é algo sobrenatural. A Bíblia, ela vai nos revelar que a gratidão, ela gera salvação. A palavra gratidão, ela significa reconhecimento de um benefício recebido. A pergunta que eu te faço, qual o benefício que você recebeu? A graça de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor às nossas vidas. Esse amor que nós não merecíamos. A graça foi alcançada às nossas vidas. O que é graça? Favor não merecido. Ele já se ofertou pela sua vida. Então, o segredo do sucesso na vida de um homem e de uma mulher é a gratidão ao Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 7, dizendo assim: aprofundem nele. Quem é nele? Em Jesus, as suas raízes, e sobre ele edifique a sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala: então a sua fé se fortalecerá na verdade, que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Quando nós nos fortalecemos, quando nós aprofundamos as nossas raízes, a nossa confiança no Senhor, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a nossa vida ela vai se transbordar de gratidão, porque quando nós se aproximamos de Deus, nós vemos os milagres de Deus acontecer. E quando nós vemos o milagre de Deus e nós somos transformados por esse milagre que é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, a nossa vida ela transborda de alegria. E o Senhor ele se alegra quando ele vê em nossa vida a gratidão. Depois da gratidão, o que isso gera para as nossas vidas? Gera salvação. Porque assim como nós vemos lá no versículo de número 19, Jesus, pegando aquele homem que estava adorando, sendo grato, voltou para agradecer. O Senhor olha para ele e fala assim: a tua fé te salvou. Louvado é o nome do Senhor. Quando há gratidão, gera algo em nós que é maior do que aquilo que nós possamos imaginar. Gera em nós salvação. Aquele homem, ele foi até Jesus para buscar a cura para a sua vida. E quando ele chega a Jesus lhe dá uma ordenança. O que ele faz? Ele recebe a sua cura. E quando ele recebe a sua cura, ele volta para agradecer, ele volta para ser grato ao Senhor, e isso gera nele salvação. Entenda uma coisa: quando nós formos gratos, quando nós somos gratos ao Senhor, isso gera dentro de nós salvação. A palavra vai dizer lá em Lucas capítulo 19, versículo 9, dizendo assim: hoje chegou salvação a esta casa. O Senhor estava falando sobre Zaqueu, porque quando Zaqueu ele entende que a graça o alcançou, que Jesus o alcançou, ele entende que ele precisa transmitir essa graça às outras pessoas. E quando nós transmitimos esta graça às outras pessoas, nós somos gratos ao Senhor. Isso gera gratidão, e gratidão ela gera salvação. O Senhor tem salvação para as nossas almas quando nós aprendermos a ser grato. Então, a partir de hoje, que nós possamos aprender a ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque a gratidão ela gera salvação, a gratidão ela gera cura, a gratidão ela gera libertação, a gratidão ela gera em nós transformação, a gratidão ela gera em nós algo que alegra o coração de Deus. É como um pai que se alegra quando ele dá algo ao seu filho e o seu filho é grato. Assim o Senhor se alegra em ver a gratidão em nossas vidas. Entenda uma coisa: este homem, ele foi buscar uma cura física, mas além da cura física, ele recebeu a cura para a sua alma. Entenda uma coisa: quando nós demonstramos gratidão ao Senhor, o Senhor tem além daquilo que possamos imaginar. O Senhor, ele tem cura para a nossa alma.
Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia excelente debaixo da sua presença. Paz e prosperidade, em nome de Jesus.